Ok, começou a gravar então, pessoal. Vamos então começar aqui. Deixa eu compartilhar aqui o PowerPoint. Vamos lá. Eu queria que vocês confirmassem para mim se vocês estão vendo o PowerPoint aí direitinho. Estamos sim, Wilson. Não, só que eu acho que vocês estão vendo de uma outra maneira. Eu peguei e mudei agora. Espera aí. Ele não está na forma de apresentação, não. Não está não, né? Essa que foi a minha dúvida. Deixa eu colocar na forma de apresentação, então, que eu pego e siga a partir daí. Forma de apresentação agora? Certinho? Sim, sim. Beleza, então. Vamos lá, então, pessoal. Aqui. Aí, conforme eu disse a vocês, a matéria de hoje vai começar com testes de hipótese, né? Vamos começar com essa parte aí e seguir daí por diante, então. Alguns slides são leituras, outros são contas, tá? Mas tem que ter essa parte de leitura aqui para poder dar contexto às contas que eu irei fazer. Então, vamos começar aqui, pessoal. Testes de hipótese, introdução. Os pesquisadores trabalham com a amostra, mas suas conclusões podem ser generalizadas para as populações de onde as amostras foram retiradas. Com base na aplicação de testes estatísticos. Dizemos, então, que foi feita uma inferência estatística. Os testes estatísticos testam hipótese a respeito da população. A ideia é o seguinte, pessoal, que você trabalha com uma quantidade menor de entes, né, de indivíduos, chamado amostra, e a partir dessa amostra você consiga pegar e concluir ou inferir resultados para a população em questão. Então, da amostra, você conclui coisas para a população. Aí tem alguns testes, algumas possibilidades, algumas técnicas que possibilitam fazer isso. Aqui, vamos lá. Estimativa por intervalo, o nível de confiança e de significância. Aqui, primeiramente, eu vou definir para vocês o que é o nível de confiança e o nível de significância, para depois começar a fazer algumas contas usando isso. Então, vamos lá. Uma estimativa por intervalo para um parâmetro populacional é um intervalo determinado por dois números obtidos a partir de elementos amostrais, que se espera que contenha o valor do parâmetro populacional. Quando você fala, pessoal, em parâmetro populacional, pode ser, por exemplo, a média. Comumente, eu vou utilizar, no caso, a média com parâmetro populacional, né? Está aqui o valor do parâmetro populacional. No caso, eu vou usar comumente aqui a média. Com dado nível de confiança gama, tá? Essa letrinha que está aqui é um gama. Geralmente trabalhamos com 90% a 99%, ou seja, o nosso nível de confiança ele vai oscilar entre 90% e 99%. Aí, aqui na sequência, tem a explicação do porquê isso. Valores menores que 90% para o nível de confiança não são utilizados, pois possuem pouca precisão, ou seja, a confiabilidade é muito pequena. Valores acima de 99, embora consistam em uma confiança elevada, acarretam problemas de cálculo. Ou obtemos intervalos muito grandes ou necessitamos de amostras muito grandes, o que pode inviabilizar a pesquisa, a coleta de dados, elevando o seu custo. Muitas vezes, o nível de confiança é de 95%. O que acontece é o seguinte, quando não é mencionado o nível de confiança, convencionou-se adotar 95%. Quando é mencionado, usa-se o que foi mencionado. Parece um pouco confuso, um pouco rápido aqui, mas depois que a gente começa a fazer as contas, as coisas ficam mais simples. Aqui na sequência, a gente tem o seguinte, ó. Em algumas situações, pode ser dado, ao invés do nível de confiança, o nível de significância que é dado pelo alfa aqui. Então, esse alfa é o nível de significância e o gama aqui é o nível de confiança. Tá? No caso, você pode perceber que o gama ele sempre é 1 menos o alfa. Então, por exemplo, se você tiver aqui o gama é 95%, lembra que 95% em números decimais é 0,95. Dessa maneira, então, o alfa vai ser quem? Vai ser 1 menos 0,95. Ou seja, o alfa aqui acaba sendo 0,05. Então, sempre a soma do nível de significância com o nível de confiança tem que dar, no caso, 1. Se você estiver trabalhando com números decimais,
o que equivale a 100% se você estiver trabalhando com porcentagem. Tá? Então, eles estão relacionados por essa formulazinha aqui à nossa esquerda. Beleza. Aqui começam as continhas, pessoal, que é a parte que me agrada mais. Fala o seguinte, ó, intervalo de confiança para a média populacional quando a variância populacional é conhecida. A gente vai trabalhar com duas possibilidades. A primeira possibilidade é essa aqui, quando você tem que a variância populacional é conhecida. Quando você fala em variância populacional, tem que lembrar que a variância populacional é dada por essa letrazinha aqui, né? Opa, ficou ruim. Que no caso é o nosso sigma, né? No caso, o nosso sigma é que me dá a variância populacional. E se você pegar e calcular a raiz quadrada de sigma ao quadrado, vai dar, no caso, só o sigma puro, esse sigma puro aqui, que é o nosso desvio padrão. Então, se você tiver a variância populacional conhecida, lembra, populacional, aquela da população toda, eu posso pegar e utilizar essa fórmula que está aqui embaixo. E qual que é a ideia dessa fórmula aqui? Esse IC significa intervalo de confiança. Quando você calcula o intervalo de confiança, é o intervalo onde você vai querer determinar a possibilidade da média estar contida nesse intervalo. Lembra, você não tem a média populacional, mas a partir desse intervalo de confiança aqui, é um intervalo onde você vai ter uma confiabilidade que pode ser 95%, que vai ser especificada antes, de que a média esteja dentro desse intervalo aqui, ou seja, que esse intervalo aqui contenha a média. Aqui eu coloquei uma legenda aqui embaixo, ó. Por exemplo, o IC significa intervalo de confiança, esse X com tracinho em cima, ó, que é o mesmo que está sendo utilizado aqui, ele é a média da amostra. Você tirou uma amostra, é fácil calcular a média da amostra. E essa média, a gente chama desse X com tracinho em cima. Esse ZC é o Z crítico calculado a partir da tabela da distribuição normal. Esse sigma aqui é o nosso desvio padrão. O N é o tamanho da amostra. E o Mi, né, que é essa letra grega aqui, é a média populacional. Em geral, o que a gente quer saber é se o intervalo de confiança, ou qual que é a probabilidade do intervalo de confiança conter a nossa média populacional. Já que a média amostral, que é essa aqui de cima, ela é dada. Então, na verdade, o que a gente vai calcular, pessoal, é esse intervalo aqui embaixo. Ó. O que a gente calcula é isso aqui. A gente quer calcular qual que é a probabilidade do nosso intervalo de confiança conter a média. E essa probabilidade aqui, que é o gama que é dado. Deixa eu fazer uma conta que ficou assim com muita informação aqui na tela. Quando a gente coloca a mão na massa e faz a conta, a coisa fica mais simples. Aqui, esse desenho aqui ele retrata bem do que eu estou falando, pessoal. Então, olha só. O que acontece aqui é que nós temos uma distribuição normal. Lembra que a distribuição normal tem essa estética aqui. Essa estética que nós temos aqui. Esse gama aqui, né? O gama aqui, no caso, lembra que é o intervalo de confiança. Né? Aliás, é o nível de confiança. Né? Esse sigma aqui é o nível de significância. E se você tiver, no caso, o gama, a relação entre o gama e o sigma, essa relação que existe aqui. Então, se, por exemplo, se eu tiver que o gama é 95%, se o meu intervalo, se o meu nível de confiança é 95%, então você pode perceber aqui que 95% em número decimal é 0,95. Logo, vou ter o seguinte, o meu alfa, nesse caso aqui, ficar 1 menos 0,95. Aí eu vou ter o seguinte, que o meu alfa aqui, ele vai ser, no caso, 0,05. Quer dizer o seguinte, que nessa cauda aqui, se você pegar 0,05 e dividir por 2, vai dar 0,025. Quer dizer que a porcentagem de alguma coisa está aqui dentro. Na verdade, quer dizer que a probabilidade de alguma coisa estar aqui dentro
é 0,25 e aqui é o outro 0,025. Se eu somar 0,025 com 0,025, dá exatamente o valor do nosso alfa, que é o nível de significância, que é 0,5. E se você pegar aqui 95, né? E dividir por 2, vai dar 47,5. Quer dizer que de cada lado aqui tem 47,5. Isso em porcentagem, que equivale, então, a 0,475. Quer dizer que a probabilidade dessa parte aqui, se eu tiver um nível de confiança de 95%, cada parte rachurada aqui vai ter uma probabilidade de 0,475. Esse desenho aqui, eu vou fazer ele posteriormente, para a gente, quando estiver fazendo efetivamente um exemplo. Opa, e temos aqui um exemplo. Aqui eu queria chegar com vocês. Ó, esse exemplo aqui é o seguinte. A duração de uma peça de equipamento é tal que o sigma, vamos lembrar que o sigma aqui é o desvio padrão. É tal que o sigma aqui, que é o desvio padrão, é de 5 horas. A duração de uma peça de equipamento é tal que o desvio padrão são 5 horas. Lembra que esse desvio padrão aqui, pessoal, sempre que eu usar o sigma aqui, é o desvio padrão amostral. Então, nesse caso, o desvio padrão amostral foi dado. Foram amostradas aleatoriamente 100 peças, obtendo-se uma média de 500 horas por peça. Desejamos construir um intervalo de confiança para a verdadeira duração média da peça, com nível de confiança de 95%. O que está acontecendo aqui é o seguinte, esse 500 que está aqui, eu vou escrever aqui, esse 500 que está aqui, pessoal, ele acaba saindo aqui a nossa média amostral. O 5 aqui é o desvio, desculpa, acaba sendo a nossa média amostral, isso. Aqui eu falei uma bobagem, pessoal. Esse sigma aqui, na verdade, ele é o desvio padrão populacional. Quando você trabalha com o desvio padrão amostral, é o S que ele utiliza. O S, que é amostral, e o sigma aqui, no caso, é o populacional. Então, ele fala o seguinte, olha, ele nos dá o desvio padrão populacional, ele fala que a média dessas peças aqui, dessas 100 peças da amostra, é de 500 horas de vida útil, né? A pergunta aqui é o seguinte, eu não quero somente da nossa amostra, eu quero, a partir dessa amostra de 100 peças, conseguir inferir alguma coisa para a população em geral. Então, na verdade, o que a gente quer calcular aqui é qual vai ser o intervalo de confiança que vai conter a nossa média μ. Lembra que μ é a média populacional, tá? Média populacional. E no caso, o que nós temos aqui, que esse 500 aqui, é a média amostral. Então, a partir da média amostral e do desvio padrão populacional, eu quero calcular o intervalo onde a média populacional vai estar inserida. Eu vou fazer essa conta aqui, pessoal, utilizando o caderno efetivamente, que eu acho que é interessante fazer isso. Espera só um pouquinho aí, deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma folhinha de papel para mostrar como é que a gente faz essa conta aqui no papel, que eu acho que é prudente mostrar efetivamente como é que a conta é feita. Só um minuto que eu estou compartilhando aqui. Só mais um minuto. Agora sim. Muito bem, pessoal. Deixa eu agora compartilhar essa folhinha aqui com vocês também.
Pessoal, se tudo correr bem, eu acredito que na tela de vocês, à esquerda tem o slide e à direita vocês têm uma folha de A4 compartilhada. Confirma isso? É isso mesmo, pessoal? No caso que à esquerda tem, no caso, o slide e à direita uma folha de papel. Alguém pode confirmar, por favor? É isso mesmo, professor. Isso mesmo, né? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura com vocês do slide, vou mostrar como é que a gente faz uma conta dessa manualmente, tá? Lembrando que está sendo gravado isso aqui, depois vocês vão poder ter acesso a isso. Então, vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, ó. Primeiramente, você tem que o seu desvio padrão populacional, ele foi de 5 horas, né? E ele fala para a gente que a média amostral foi de 500 horas. 500 horas aqui. Ele fala que a quantidade amostrada foi de 100 peças, então aqui vale 100. Tá? E ele fala que o nível de confiança, lembra que o nível de confiança é o gama, é de 95%. Então ele pergunta o seguinte: em qual intervalo a nossa média populacional vai estar? É isso que nós vamos calcular aqui. Aí como é que eu vou proceder para calcular esse intervalo? O intuito da gente, pessoal, é utilizar essa fórmula que nós temos aqui. Utilizar essa fórmula que nós temos aqui. Ó, o intervalo de confiança, vou escrever a fórmula aqui, ele é dado por x com tracinho, que no caso é a média amostral, mais ou menos o z crítico, que eu vou explicar como é que calcula, vezes o desvio padrão populacional, sobre a raiz quadrada do nosso n, que é a quantidade amostrada aqui. Então, uma conta dessa você faz da seguinte maneira. A primeira etapa é calcular quem é esse z crítico aqui. E como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Isso você faz assim, olha. Fica mais fácil fazer o desenho para a gente conseguir pensar. Lembra que a distribuição normal, ela tem essa estética aqui, ela tem a forma de um sino. Ela é alguma coisa assim. Então, o que acontece? Ela é simétrica em relação à média. Tá? O que ele está perguntando aqui é o seguinte, muita atenção nessa parte aqui. Ó, ele fala que o nível de confiança é de 95%, que equivale, que a partir daqui eu consigo calcular, então, o valor do nível de significância. Nesse pedaço aqui, vai ficar, no caso, o nível de significância, que é o alfa dividido por 2. Aqui fica, no caso, o nível de confiança, que é o gama por 2. Como existe a simetria, né? Do lado esquerdo, isso se espelha. Ou seja, aqui também eu vou ter o gama dividido por 2 e aqui o alfa dividido por 2. Então, como é que eu continuo essa continha? Se eu sei que gama é 95%, isso aqui equivale, então, a dizer que o gama vai ser 0,95, a probabilidade dele, tá? Que equivale a dizer, então, que o alfa ele vai ser 1 menos 0,95, que equivale, então, a 0,05. Logo, se você pegar exatamente aqui, nesse pedacinho aqui, essa quantidade de probabilidade aqui, ela é 0,025, é a metade. Se você tem o seguinte, pessoal, presta atenção, quer ver? Se tudo aqui, ó, aqui dessa linha vermelha à esquerda tem 50%, da linha vermelha à direita mais 50%. Então, para calcular essa parte aqui, que eu estou rachurando, é só pegar o 0,5 e subtrair o 0,025. Se eu pego e faço essa continha aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,475, tá? Ou poderia ter feito direto. Se eu pegasse aqui o 95 e dividisse por 2, daria 40 e... daria exatamente 47,5. Então, essa parte aqui, essa região aqui, a probabilidade dela é 0,475, que se eu somar com 0,025, que é essa parte aqui, um é complementar o outro, dá o total, que é 0,5. Aí eu vou explicar para vocês como é que eu vou utilizar esse valor aqui. Explicar como é que a gente faz para utilizar esse valor aqui. Para utilizar esse valor aí, para conseguir achar esse Z aqui, esse, ó,
que é o nosso Z crítico, eu vou na tabela de distribuição normal. Quer ver? Vou voltar aqui para o slide. Aqui. Sei que está muito pequeno, então eu vou pegar e vou aumentar isso aqui. Aqui você tem a tabela de distribuição normal, pessoal. Vamos guardar na nossa memória que o valor era 0,0475. Está até destacado aqui. Se você observar, ó, quer ver? Aqui na tabela da distribuição normal você tem o valor já destacado. Você pode perceber o seguinte, que aqui no 0,475, a linha dele é 1,9. Né? Aqui é 1,9. E se você pegar a coluna, está no 6. Então, o 0,4750, ele tem 1,9 e mais 6 aqui, no caso, na casa decimal. Então, esse valor que nós temos aqui, esse 1,196 aqui, é exatamente o valor do nosso Z, que a gente vai utilizar aqui. Então, esse camarada aqui, esse 1,96 aqui, que é o nosso Z crítico. Que é o que estava sendo procurado lá. Então, é simples. É só você pegar e procurar aqui na tabela que o valor sai direto. Então, significa aqui o seguinte, ó, que esse valor aqui do nosso Z crítico vai ser 1,96. Moral da história. A nossa probabilidade aqui, então, vai ser quem? Lembra que o nosso intervalo de confiança, melhor dizendo. O intervalo de confiança, ele vai ser a média. Quem é a média amostral? A média amostral é 500. Mais ou menos. Quem é o nosso Z crítico? Tá? Que o nosso Z crítico veio, que ele é oriundo da tabela da distribuição normal, é 1,96. Vezes. Quem é o nosso desvio padrão populacional que foi dado? É 5. Dividido por raiz de 20, que é o tamanho da população. Tá? Dividido por raiz de 20. Pessoal, eu cometi um equívoco de esquecer a calculadora. Me dá um segundo para pegar a calculadora para fazer essa continha com você. Retornando aqui então, gente, ó. Aí vou jogar essa conta aqui na calculadora e a gente vê quanto que ela dá, quer ver? É fácil. O nosso intervalo de confiança, então, vai ser igual a 500 mais, vou fazer primeiramente com mais, 1,96 vezes, posso colocar aqui, 5 dividido por raiz de 20. Espera aí que eu acho que tem um detalhezinho aqui. Não, é isso mesmo. Quando eu apertar o igual, então, olha só. Deixa eu só fazer da seguinte maneira, ficar um pouquinho mais claro. Aqui. Essa conta aqui, pessoal, depois do mais e menos aqui, ela dá 2,19. Então, o nosso intervalo de confiança vai ser 500, mais ou menos, 2,19, né, ponto 1. Se eu quiser separar isso aqui, vai ficar da seguinte maneira, então. Se eu pegar 500, se eu pegar 500 e somar com esse valor aqui, ele dá 502. Quer dizer, então, o seguinte, que a nossa média populacional, ela vai ser menor que 502,19. E se eu pegar esse valor aqui, vou botar um menos aqui, e ela vai ser maior que 497,8. Então, a parte da média amostral, que era o X, eu consegui achar o intervalo onde a probabilidade desse intervalo aqui conter a nossa média populacional é de 95%. Na prática, como é que você pode... O que está dizendo aqui? Como é que você pode enxergar isso? Ó,
significa o seguinte, que a probabilidade, vou escrever usando essa notação aqui, que com essa notação fica mais fácil, de 497,8 ser menor ou igual à média populacional, que é menor ou igual a 502,19, é igual a 95%, que era o nível de confiança que eu tinha. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo, então, pessoal. Deixa eu clicar aqui. Só um minuto, gente. Muito bem, continuando. Voltando aqui, ó. Vamos voltar aqui aos slides. Isso, já vimos. Aqui, na verdade, pessoal, o que eu escrevi aqui, só para vocês poderem se situar. Aqui é o primeiro exemplo que nós fizemos, que nós acabamos de fazer. Aqui, no caso, é a tabela que foi utilizada. E aqui, no caso, é a resolução dele. A resolução que eu fiz aqui no papel, eu também deixei impresso aqui no nosso slide, que depois vai ser passado para vocês. Temos agora aqui, então, um segundo exemplo. Vamos lá, vamos fazer o segundo exemplo aqui. O segundo exemplo, ele é assim, ó. Suponha que os comprimentos de jacarés adultos de uma certa raça sigam o modelo normal com média μ, desconhecida, e variância igual a 0,01 metros quadrados. Então, só para esclarecer, esse μ aqui ele é a média populacional. E essa variância aqui também é a variância populacional. Então, se a gente pegar e lembrar, pessoal, a variância populacional é o sigma ao quadrado, que fica, no caso, de acordo com esse modelo aqui, 0,01 metro quadrado. Só que a partir da variância populacional que nós temos aqui, eu consigo pegar e achar o desvio padrão. O desvio padrão, que é o sigma, ele vai ser igual à raiz quadrada da variância. Então, se eu fizer essa continha aqui, ó, raiz quadrada de 0,01 dá 0,15. Vamos seguir aqui, ó. Continuando. Beleza. Uma amostra de 10 animais, então o nosso N aqui vai ser 10. Foi sorteada e forneceu média de 1,69 metros. Quer dizer, então, que a nossa média amostral, é de 1,69 metros. Obtenha uma estimativa para o parâmetro μ com uma confiança de 98%. Quer dizer, então, que o nosso gama aqui, que é o nosso nível de confiança, é de 98%. Ele pede uma estimativa para o nosso parâmetro μ. Lembra que o μ aqui, ele é a média populacional. Então, o que ele pede para a gente aqui é o seguinte, pessoal, que a partir da média amostral e do desvio padrão populacional, que a gente consiga um intervalo que tenha, no caso, 98% de chance de conter essa média populacional μ aqui. É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos lá, então. Primeiramente, é sempre interessante fazer o desenho, porque o desenho ajuda a gente a entender as contas. Então, o desenho, novamente, a distribuição é uma distribuição normal. O nível de confiança é de 98%. Vamos colocar aqui. Significa o seguinte, pessoal. Se o nível de confiança é de 98%, então o nosso alfa, que é o nível de significância, ele é 1 menos 0,98 e dá 0,02. Então, essa cauda aqui, à direita, ela tem um valor, uma probabilidade de 0,01, e essa cauda aqui à esquerda também. Cada cauda tem essa probabilidade aí, e as duas somadas dão 0,02. Beleza. Então, se você pegar aqui agora, pessoal, 98 e dividir por 2, lembra da simetria.
Se eu pego 98 e divido por 2, ou seja, gama dividido por 2, vai dar 49. 49%. Isso aqui, em probabilidade, é 0,49. Quer dizer, então, que essa área que eu vou rachurar aqui, ela mede 0,49. A partir dessa área aqui, que eu sei que vale 0,49, eu consigo pegar e utilizar a tabela da distribuição normal para conseguir, então, achar quem é esse valor que está faltando aqui, quem é o nosso Z crítico. O nosso Z crítico vai ser esse valor aqui, ó. Ele que vai ser o Z crítico, que vai ser o valor que é utilizado para calcular o intervalo de confiança. Aí, novamente, eu vou voltar aqui à tabela da normal aqui atrás, tá aqui a tabela, e 0,49, que não tem nessa parte, deixa eu ver se eu coloquei aqui na frente, olha só. Aqui, pessoal, se você analisar, não tem exatamente o 0,49, só tem o 0,491. Mas, como não tem o 0,49, eu pego o valor mais próximo, que é esse valor aqui. Que já está destacado aqui, inclusive. Então, o que acontece? Qual vai ser o nosso Z crítico aqui nesse caso? Ele vai ser o 2,3 que eu tenho aqui à minha esquerda, e mais o valor que eu tenho aqui na coluna, que é o 3. Então, 2,3 é 3 de novo. Esse aqui que fica sendo, então, o nosso Z crítico. Tá? Ele vai ser fundamental para a gente calcular, então, o valor do intervalo aqui. Na prática, o que nós calculamos aqui à esquerda é que esse Z crítico aqui, então, ele é 2,33. Calculado o Z crítico, agora eu consigo achar quem é o intervalo de confiança, a partir daquela fórmula que foi passada. Então, vamos lá. O intervalo de confiança aqui, lembra, é a média, mais ou menos o Z crítico, que nós acabamos de calcular aqui, que multiplica o desvio padrão populacional sobre raiz de N. A nossa média aqui, pessoal, média amostral, é 1,69. Esse Z crítico aqui que foi calculado é 2,33. O sigma aqui foi dado também. É aqui, ó. O sigma aqui é 0,01. É 0,1. Sobre raiz de 10. Aí daqui eu vou ter o seguinte, ó. Teremos então que o nosso intervalo de confiança vai ser igual a 1,69, mais ou menos. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora. 2,33 que multiplica 0,1 dividido por raiz de 10. E dá, então, 0,073. Portanto, o que dá para inferir a partir daqui é que a nossa média vai ficar da seguinte maneira. Se eu pegar esse valor aqui, ó, vou fazer aqui na calculadora, 1,69, e subtrair esse camarada aqui, dá 1,61. Não, espera aí. Só um minuto aqui, tem uma conta errada aqui, pessoal. Deixa eu só entender essa conta aqui. Se eu somar... Não, tá certo. 1,69 menos 0,073. Não, tá certo, é isso mesmo. Então, olha só. Se eu pegar esse valor e subtrair isso aqui, vai dar 1,61, que é menor ou igual à média populacional, que é menor ou igual, somando esse valor aqui agora, a 1,763. Então, na prática, o que nós temos é o seguinte, vou escrever em forma de, usando
a notação de probabilidade, que a probabilidade dessa média populacional μ ficar entre esses dois valores aqui é igual a 98%. É igual a 98%. Então, a partir da média amostral e do desvio padrão populacional, eu consegui pegar e achar o intervalo, cuja probabilidade desse intervalo conter a média é de 98%. Seguindo aqui, pessoal, quer ver? Aqui tem a conta feita aqui, né? Teve um detalhezinho na aproximação. Aqui eu trabalhei com 0,61 e aqui no nosso slide está 0,62, mas diferença ínfima, não vou fazer caso disso não. Só uma questão de aproximação mesmo. Então, o que nós temos aqui, nessa parte aqui, é a resposta do exercício em forma digitada, né? Está aqui. Tá a conta feita, digitada, a conta que nós fizemos aqui no papel. Beleza. Aqui agora é o seguinte, pessoal, vamos lá. Qual é a ideia dessa parte aqui agora? Intervalo de confiança para a média populacional quando a variância é desconhecida. Quando ele fala variância aqui, essa variância que ele se refere aqui é a variância populacional. Então, nesse caso aqui, ele está falando para a gente que a variância, no caso, a variância que ele se refere aqui é a variância populacional, que é essa variância aqui. Então, se ela for desconhecida, como é que a gente vai fazer se nós não tivermos essa variância populacional desconhecida? Porque, em geral, é complicado você também a variância populacional. Porque teria que ter, no caso, algum estudo anterior para você ter a variância populacional. Se você não tiver nenhum estudo anterior feito, você não tem essa variância. Então, suponha que você não tenha essa variância. É possível inferir alguns cálculos a partir da variância amostral, que é aquela dada em cima da amostra que você escolheu, e não em cima da população. E, nesse caso, em vez de utilizar a distribuição normal, a gente vai usar a distribuição T. Então, vamos lá, vou fazer a leitura aqui. Quando temos pequenas amostras e não conhecemos o valor do desvio padrão populacional, lembra que o desvio padrão populacional é o sigma, né? Ele está relacionado à variância populacional. Então, se eu não tiver isso aqui, automaticamente eu também não tenho isso aqui. Então, é esse caso que eu estou trabalhando. Então, vamos lá. Construímos intervalos de confiança para a média populacional utilizando a distribuição T, para encontrar os valores críticos TC, com n-1 grau de liberdade. Aqui é a fórmula, pessoal, que vai ser utilizada para calcular o intervalo de confiança quando você não tem a variância populacional, só tem, no caso, a variância amostral. E no caso aqui, a gente vai utilizar o desvio padrão amostral, que é o S. Bom, vamos lá então. Aqui tem, no caso, um roteiro de como é que eu faço essas contas. Eu vou ler rapidamente aqui o roteiro e depois a gente pega e faz as contas efetivamente. Então é o seguinte, ó. A distribuição T-Student possui as seguintes características. A distribuição T tem a forma de sino simétrica em relação à média. Significa, na prática, que o formato da distribuição T é parecida com o formato de distribuição normal. Ou seja, a gente acaba tendo aqui o seguinte. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Aqui. Você acaba tendo, então, que a distribuição T também tem esse formato aqui de um sino. Aqui no meio vai ter a média. E essa média aqui, ela vai ser média zero, ela vai coincidir, no caso, com a moda e com a moda e média, moda e com a variante, e com a média, moda e mediana. Tá? Acaba coincidindo aqui. E do lado esquerdo eu tenho 50% e do lado direito mais 50%. Tá?
Aqui tem um roteiro, então, igual eu falei para vocês. A distribuição T é uma família de curvas, cada uma determinada por um parâmetro chamado grau de liberdade, e os graus de liberdade são o número de escolhas livres deixado depois que uma amostra estatística, tal como. Esse XX aqui, na verdade, pessoal, é um erro, tá? Isso aqui é a média amostral, é calculada. Quando usamos a distribuição T para estimar a média da população, os graus de liberdade são iguais ao tamanho da amostra, menos 1. Ou seja, o grau de liberdade é calculado a partir dessa fórmula aqui. Você pega o total da amostra menos 1. Quando eu fizer a conta, vai ficar mais fácil para entender isso. A área total sobre a curva é de 1, ou 100%. A média, moda e mediana da distribuição são todas iguais a 0, e coincide, né? Porque são todas iguais a 0. Conforme os graus de liberdade aumentam, a distribuição T se aproxima da distribuição normal. Para mais de 30 graus de liberdade, a distribuição T está tão próxima da normal que podemos trabalhar diretamente com a tabela de distribuição normal. Aqui, pessoal, é um desenho, né, que esboça como é que é a distribuição T, de acordo com os graus de liberdade. Eu não vou me ater nisso aqui e vou direto para cá. A tabela de distribuição T, a tabela de distribuição T Student, que tem um errozinho para acertar. Na tabela, além dos graus de liberdade, você deverá procurar a coluna correspondente a P, conforme ilustra a figura seguinte. Aqui é o seguinte, pessoal, esse P aqui, na verdade, significa probabilidade, tá? Então, o que acontece? Essa região aqui à direita, ela vale P sobre 2, e essa região aqui à esquerda também P sobre 2. E essa região aqui no meio vale 1 menos P. Esse T com Czinho aqui é o T crítico e é, no caso simétrico, esse menos T crítico aqui. A soma das duas caudas da curva normal ao valor de P, a soma das duas caudas é igual ao valor de P. Se você pegar e somar a cauda à esquerda e a cauda à direita, tem que dar o valor total de P. Ou seja, o nível de confiança corresponde a 1 menos P. Então, aqui o nível de confiança vai ser 1 menos P. Aqui tem a tabela T-Student, que a gente vai usar posteriormente. E eu queria só destacar com vocês aqui o seguinte, eu vou mencionar isso mais à frente quando eu for utilizar. Que é isso aqui, ó. Nessa tabela aqui, pessoal, aqui, ó, você pode perceber que eu tenho o T crítico negativo, menor ou igual a T, menor ou igual a T crítico positivo, igual a 1 menos P. Significa, na prática, que se eu tiver aqui, por exemplo, a curva aqui, né? Aqui está a curva. Aí tem que lembrar o seguinte, do lado esquerdo aqui, eu tenho P sobre 2, do lado direito aqui eu também tenho P sobre 2. Se eu somar P sobre 2 mais P sobre 2, dá o P. Então, quando você calcula o valor do T utilizando essa tabela aqui, tem que analisar o seguinte, que aqui eu não vou trabalhar somente com o lado esquerdo ou com o lado direito, mas sim com a soma dos dois lados. Tem que somar os dois lados. Esse valor que eu vou obter aqui nessa tabela, que eu vou explicar como é que faz depois, tem que ser, no caso, de acordo com a soma dos dois lados aqui. Isso aqui é 5%, do lado esquerdo aqui é 5%, então eu vou trabalhar, no caso, com 10%. Deixa eu seguir aqui o restante da tabela, vai ficar fácil para entender. Pessoal, olha esse exemplo aqui com um exemplo muito elementar, mas a partir desse exemplo elementar aqui eu consigo passar exemplos mais complicados para vocês. Olha só. A amostra 9, 8, 12, 7, 9, 6, 11, 6, 10, 9 foi extraída de uma população normal. Construa um intervalo de confiança para a média ao nível de 95%. Então, percebam que aqui não foi dada a variância nem o desvio padrão populacional. Foi dado somente os valores aqui, dessa amostra. Eu não tenho nenhuma outra referência além dessa amostra aqui. Então, nesse caso, como eu não tenho a variância populacional, eu sou obrigado a usar a tabela T para conseguir fazer essa continha aqui. Aí eu vou explicar como é que a gente faz isso então. O primeiro passo é o seguinte,
eu não tenho a variância populacional, só que eu consigo calcular a variância amostral. Eu já fiz essa continha aqui no Excel, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Está aqui no Excel. Se você pegar aqui à esquerda, eu consigo observar que foi digitado aqui aquela amostra. Aí, de acordo com o Excel, a média dessa amostra aqui é 8,7. No caso, é a média amostral, é o X. E, no caso, o desvio padrão amostral, que eu não tenho o populacional, então esse desvio padrão foi feito em cima dessa amostra aí, é igual a 2, né? 2,00, vou colocar só 2 mesmo. Vamos voltar aqui. Aqui. E aqui. Então, tá aqui, ó. Do lado esquerdo, eu tenho o slide. Do lado direito, eu tenho aqui, no caso, a folha. Vou explicar como é que faz essa conta aqui. E é o terceiro exemplo esse. Nesse caso, o que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, a gente quer calcular o intervalo de confiança para a média ao meio de 95%. Essa média que ele se refere aqui é a média populacional. Esse 8,7 aqui, lembrando, é a média amostral. É a média amostral. Esse 2 aqui é o desvio padrão amostral. Já que não foi dado o desvio padrão populacional. Se fosse dado populacional, usaria, no caso, a tabela normal, né, para calcular o Z. Como não tenho o desvio padrão populacional, eu consegui calcular o desvio padrão amostral pelo Excel e vou calcular, no caso, utilizando a tabela T. Aí eu vou explicar agora, então, como é que eu faço essa continha, então. Ah, tá. E o nível aqui de confiança é de 95%. Aqui é o seguinte, pessoal. Então, primeiramente, eu vou fazer o desenho aqui. O desenho ajuda a gente a entender. Isso aqui equivale a 0,95. Então, o nosso P é 1 menos 0,95, que dá 0,05. Lembra que aqui, esse pedacinho é P sobre 2, então é 0,025, e esse pedacinho aqui à esquerda também. Ou seja, aqui também é 0,025. Aí, beleza. Como é que eu faço para calcular o nosso T crítico, que é o que eu estou precisando aqui? Aí eu vou explicar agora para vocês a partir da tabela. Primeiramente, tem que calcular, pessoal, o grau de liberdade. Lembra que o grau de liberdade, né, GL, grau de liberdade, é o N menos 1. Ou seja, eu tenho aqui uma amostra de... Não coloquei, não? Amostra aqui, vamos contar quantos que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho uma amostra de N igual a 10, certo? N igual a 10. Então, fica aqui, o nosso grau de liberdade vai ser 10 menos 1, que é 9. Beleza, então, vai dar 9, então. Dessa maneira, eu vou ter o seguinte, quer ver? Vou pegar aqui a tabela de distribuição, P, aqui. Vou mostrar como é que eu faço. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Olha como é que ela é feita aqui. Esse 1 menos P, esse 1 menos P aqui, no caso, é aquele valor que nós achamos, que no caso é igual a 5%. Por que que é igual a 5%? Deixa eu novamente fazer aqui no cantinho explicar por que que é isso aqui. Olha só. Se você analisar o nosso gama, é de 0,95. Logo, o nosso P é 1 menos 0,95
Logo, P é 0,05 em probabilidade. Isso aqui em porcentagem é 5%. Então, por isso que eu estou aqui. Ó. O grau de liberdade é 9 e a porcentagem é 5. Consequentemente, então, o nosso T está aqui, ó, que é o que a tabela me dá, está aqui, ó. O nosso T ele vai ser igual a 2,262. Ou seja, o que você calcula nessa tabela aqui não é a probabilidade, e sim o valor de T. É o contrário do que acontece com a tabela da distribuição normal. Aqui, a partir do grau de liberdade e da porcentagem que eu calculo T. Lá era o contrário. Lá você calculava o Z, né, a partir da probabilidade. Então, aqui você tem o valor tem o grau de liberdade e a porcentagem, a partir daí que você calcula quem é o valor do T que nós estamos querendo. Nesse caso, 2,262. Então, vou escrever aqui para a gente finalizar a conta. Muito bem, vamos lá. Só vou registrar aqui, pessoal, as pessoas que estão presentes. Eu consigo fazer o registro porque está sendo filmado aqui. Ok. Muito bem. Dessa maneira aqui, eu vou ter o seguinte, pessoal. Nós temos, então, que o T vale isso aqui. A gente vai ter que calcular agora, então, quem vai ser o nosso intervalo de confiança. O nosso intervalo de confiança, nesse caso aqui, vai continuar trabalhando com X, que é a média amostral, mais ou menos o T crítico, que eu acabei de calcular, que é 2,62, e multiplico o desvio padrão amostral sobre a raiz de N. A nossa média aqui ela é de 8,7. O T crítico, foi calculado aqui embaixo, é 2,262. O nosso desvio padrão amostral, ele vale 2. E o valor do N aqui, no caso, ele vale 10, né, que tinha 10 elementos. Vamos então fazer essa continha aqui, quer ver? Aqui fica 8,7. Antes disso, vou colocar 2,262 e vou multiplicar por 2 dividido por raiz de 10. Então, fica 8,7 mais ou menos 1,43. Vou aproximar para 1,43. Deixa eu confirmar essa conta aqui, pessoal. Isso mesmo. Então, o que acontece? Usando aqui a distribuição T, dá para concluir o seguinte, ó, em relação à média populacional. Se eu pegar 8,7 e subtrair esse valor aqui, dá 7,26. E se eu pegar e somar, dá 10,13. Então, quer dizer que a probabilidade da minha média populacional ser maior do que 7,26 e ser menor que 10,13 é de 95%. Foi o nível de confiança que foi dada pelo exercício. Certo? Aqui, tranquilo? Muito bem. Vamos continuar então, pessoal. Só mais um minuto aqui. Estou só registrando as pessoas que estão presentes também pelo celular aqui. Pronto. Bom, seguindo aqui, pessoal. Temos então, que é dessa maneira que você calcula o intervalo de confiança utilizando aqui o teste T.
Muito bem, deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Aqui eu escrevi, né? Eu acabei escrevendo tudo que eu falei para vocês aqui. Fiz a continha aqui, eu só não escrevi a última linha, tá? Mas está aqui, ó. A conta que eu fiz aqui manualmente está digitada aqui. Vamos fazer mais um exemplo aqui, pessoal, que eu acho que é interessante. Só ver um detalhezinho aqui. Então, vamos finalizar com esse exemplo aqui, esse exemplo 4. Bom, esse exemplo 4, ele é assim, ó. Você seleciona aleatoriamente 20 instituições que realizam financiamento para a compra da casa própria e determina o atual índice de juros do financiamento em cada uma delas. Beleza. A média amostral dos juros é de 6,22%. Isso juros anuais, certamente. Com desvio padrão de 0,42. Encontre um intervalo de confiança de 99% para a média populacional do índice de juros do financiamento. Assuma que os índices de juros são aproximadamente normalmente distribuídos. Beleza. Então, percebam aqui, pessoal, que também aqui não foi dado o desvio padrão populacional. Vamos só fazer uma leitura com um pouco mais de atenção aqui. Aqui, ó. Você seleciona 20 instituições, então quer dizer que o nosso N vai ser 20. O nosso N é 20, tá? Que realizam financiamento para a compra da casa própria e determina o índice anual de juros do financiamento dela, de cada uma delas. A média da amostra dos juros é de 6,22%. A média da amostra. Então, quer dizer o seguinte, se a média da amostra é o X com tracinho, não é o Mi, é o X que eu estou querendo. É de 6,22%. Com desvio padrão, no caso de 0,42. Pessoal, como não foi dito aqui, mas como ele não fala que é o desvio padrão populacional, então eu vou assumir que esse 0,42 aqui é o desvio padrão amostral, ou seja, é o S. Mas o correto seria mencionar que é o desvio padrão amostral. Encontre um intervalo de confiança de 99% para a média populacional. Então, você quer um intervalo de confiança de 99%. Tá? Assuma que os índices dos juros são aproximadamente normalmente distribuídos. Então, nosso intervalo aqui é bem grande, é de 99%. Como é que eu vou fazer, então, essa continha aqui, pessoal? Vamos entender. Faz aqui. Tem a distribuição T, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou pegar e não vou usar uma escala real, não. Só um detalhe, pessoal. Esse 99% aqui, ele equivale a 0,99. Consequentemente, o nosso P, lembra que ele é igual a 1 menos o gama aqui, que é o nível de confiança. Então, o nosso P é de 1 menos 0,99, que equivale a 0,01. Tem que ficar muito atento o seguinte, que o P, naquela tabela que a gente está utilizando, da tabela P, ele é dado em porcentagem. Ou seja, nesse caso aqui, então, o 0,01 em porcentagem equivale a 1%. Se você quisesse interpretar isso de uma outra maneira, que não fosse utilizando probabilidade aqui em decimal, poderia interpretar assim, ó, o nosso P, ele é o 100% menos o gama. Aqui. Ou seja, o P nosso, ele é o 100%, nesse caso, nosso gama, que é o nível de confiança, é 99%. Então, nosso P, ele é 1%. Só que tem que lembrar o seguinte, aqui, no caso probabilidade, essa medida aqui é medida de probabilidade. A probabilidade, ela varia de 0 até 1, tem que ser dada em decimal.
Então, se eu perguntar quanto que mede, né? Qual é a área de cada cauda aqui, eu pego o P, que é 0,01, divido por 2. Se eu pegar 0,1 e dividir por 2, ele dá 0,05. Então, P sobre 2 aqui é 0,005. Quer dizer, então, que essa área aqui embaixo, ela vale 0,005. E essa área aqui, à esquerda, também vale 0,005, que somadas dão 0,01, que equivale a 1%. Então, vamos lá. O meu P ele é 1%. Vou procurar isso aqui na tabela daqui a pouquinho. O meu grau de liberdade, que é o N menos 1, o meu N são 20, que a minha amostra era 20. 20 menos 1 vai dar 19. Então, meu grau de liberdade é 19. Aí que eu vou utilizar agora. Ó. Quer ver? Tem a tabela aqui na sequência. Deixa eu maximizar um pouco. Se a gente olhar aqui, pessoal, olha só. Está aqui no finalzinho 19. Eu não marquei antes, deixa eu marcar agora. Olha só, se a gente pegar e analisar, o 19 está aqui no finalzinho, que é o grau de liberdade, e 1%, ó, 1 menos P, no caso aqui, é 1%, está aqui. Tá? A gente tem que pegar e procurar aqui. O nosso P que é dado em porcentagem, que é esse valor aqui. Então, se você pegar 1%, está aqui, e aqui eu tenho o 19. Então, o valor aqui do nosso P vai estar aqui, ó, vai estar na interseção entre a linha do grau de liberdade 19 e 1%. No caso, o nosso valor procurado aqui do T crítico vai ser 2,861. Certo? Lembrando que aqui, ó, que aqui, no caso, essa linha aqui é o P dado em porcentagem. Então, o P vale 1%, né? E aqui na coluna que eu tenho o grau de liberdade. Então, eu peguei e cruzei o grau de liberdade 19 com P igual a 1%. E deu exatamente 2,861. Esse vai ser o nosso T crítico. Tá? Esse é o nosso T crítico. Agora eu consigo pegar e finalizar a conta, então. Muito bem. Então, vamos calcular aqui, pessoal. Olha, o nosso intervalo de confiança, ele é a média, né? Mais ou menos T crítico, vezes o desvio padrão amostral sobre o raiz de N. A nossa média aqui amostral está aqui, 6,22. O T crítico nós calculamos aqui, é o 2,861. O S nosso também foi calculado aqui, é 0,42. Sobre a raiz de N, que é 20. Então, vamos calcular aqui agora. Então, fica assim, 2,861 vezes 0,42 dividido por raiz de 20. E dá 0,20, vou colocar 27, vou aproximar para cima. Quer dizer o seguinte, pessoal, então tem a probabilidade, ó. Vou somar esse valor mais esse. Aliás, vou subtrair primeiro. Eu peguei esse valor menos esse, só que tem que ser menor ou igual à média populacional e tem que ser menor ou igual
somando aqui, ó, a 6,48. Isso aqui quer dizer, então, que a probabilidade da média populacional tem que ser maior do que esse valor, ser menor do que esse valor aqui, é de 99%. É isso que o meu resultado significa aqui. Tá? Aí, pessoal, eu vou parar nesse exemplo aqui, tá de bom tamanho. Aí a nossa próxima aula, que vai ser daqui a 15 dias, eu vou continuar falando do teste T, que eu não consegui exaurir o conteúdo, nem era a intenção exaurir tudo hoje. E vamos ver se eu consigo falar do outro método, que é o método ANOVA. Tá bom? Então, vou parando por aqui. Desejo a todos uma boa noite. E a gente continua, então, a semana que... Na verdade, daqui a 15 dias, nossa próxima aula. Tá? Então, daqui a 15 dias, a gente pega e continua, pessoal. Boa noite. Boa noite.